Agora sim nós vamos para o texto, Mateus mesmo, capítulo de número 2. Porque é Natal, né, irmãos? A gente comemora o Natal de que forma? De que forma os cristãos, os crentes verdadeiros, comemoram o Natal? Eles comemoram o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus que veio ao mundo, né? O Deus que se fez homem, né? Então, Mateus capítulo 1, não sei se eu falei capítulo 2, né? Mas é capítulo 1. E eu vou orar já de uma vez enquanto os irmãos estão achando o Pai. Neste momento nós ouviremos a palavra do Senhor. Estamos aí, meu Pai, já há alguns dias, há poucos dias do Natal, da comemoração do Natal, da vinda de Cristo. Me veio ao coração, meu Pai, passar para a tua igreja a mensagem que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, capítulo 2, onde fala do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo ao mundo, assim também como no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Senhor, usa-me conforme a tua vontade, que eu fale, meu Pai, aqui nesta noite, de acordo com a tua palavra e sob a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A igreja, se pudesse colocar sobre os pés. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. A igreja pode ser assim. Irmãos, esse trecho ele é interessante porque nós podemos observar que até ali quando Maria, ela foi uma mulher que nós sabemos que não teve relação sexual antes, não é, de Jesus. Então, como diz aqui o versículo de número 18, parte final. Eu vou ler o versículo 18 todo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada. O que significa a palavra desposada? Prometida em casamento, não é? A José. Sem que tivessem antes coabitado. Essa palavra coabitado aqui significa que eles não tiveram relação sexual, não é? Sem que tivessem antes coabitado. Então essa expressão, a palavra coabitar, significa relação sexual, né? Então, José, ele teve relação sexual com Maria
antes dela ter sido engravidada pelo Espírito Santo? Não. Porque para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, não é? Você vai ver isso, está lá em Isaías 7,14. Só para que vocês observem a palavra se cumprindo, profética de Deus. Então, Isaías 7,14 diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é o nome profético de Jesus. A gente entende assim, tá? Que significa Deus conosco. Então, isso tinha que acontecer para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Jesus tinha que ser gerado por uma mulher, no útero de uma mulher virgem, certo? Para que a palavra se cumprisse. Só que José não sabia disso, né? Quando ele foi informado da gravidez de Maria, como é natural e normal, né? Se uma mulher aparece grávida e um homem não teve relação sexual com ela, o que ele vai pensar? A princípio, alguém passou por aí, não é? Eu não fui? Se não foi eu, foi quem? Bom, o pensamento normal, né? Ele não tinha em mente que o que aconteceu com ela foi fruto da ação do Espírito Santo. Até que, como está aqui no verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, desonrar ela, né, na frente das pessoas, para que ela ficasse mal comentada, mal falada, resolveu deixá-la secretamente. Então ele pensou, eu vou deixar Maria secretamente, eu não vou, não é, difamá-la, não vou fazer com que ela fique como uma mulher desonrada diante das pessoas, não. Mas o versículo que eu disse aqui que eu quero realmente trabalhar com ele, até que está no verso 20. Esse é o versículo, né? Enquanto ponderava nestas coisas, José pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha aqui, pensa. Então, quando a pessoa ela não está entendendo algo de Deus, o próprio Deus vai se manifestar, vai se revelar à pessoa e falar à pessoa para que ela entenda. Porque tem coisas que nós não podemos entender assim a princípio. Como eu falei, qualquer de nós, qualquer homem, pensaria o que José pensou. É fato. Então, eu acho interessante isso, porque Deus ele sabia que José ele estava sem razão, mas com a sua razão ali humana, diante daquilo que ele estava vendo. Então Deus, conhecendo o coração de José e sabendo que aquele era o propósito dele para a humanidade, ele falou a José, como foi dito aqui, mencionado no verso 20, parte final: não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 21 ainda, ela dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ali estava sendo gerado quem? Aquele que viria ao mundo como veio para salvar os israelitas dos pecados que eles cometiam. E aqui eu quero estender mais um pouquinho essa mensagem, porque Jesus, ele veio para o povo de Israel. Mas o que a Bíblia diz? Lá em João, capítulo 1, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus receberam Jesus? Não. Só que aqui ele estava sendo gerado. Ele ia cumprir a profecia, ou as profecias acerca dele. Ele pregaria para o povo de Israel, mesmo sendo rejeitado como foi. Ele veio para ser o salvador dos israelitas, não é? Salvá-los de seus pecados. E ele é salvador de quem também? De todos nós. De todos nós. Porque ele veio para Israel, Israel rejeitou Jesus, e depois também, para que se cumprisse as profecias acerca dele, ele foi para o mundo gentil. Os gentios. Quem são os gentios na Bíblia? Os não israelitas. Somos nós. Então nós temos que comemorar, principalmente, essa mensagem do Salvador de Israel e do Salvador do mundo, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Por isso que todo cristão fala muito em quê? Em quem? Um cristão legítimo. Em quem ou de quem ele fala muito? Jesus. Ele ora, e depois que ele termina a sua oração, ou chegando ao fim da oração, ele fala em nome de Jesus. Interessante, né? Eu estava observando lá em casa outro dia, quantas vezes a gente fala durante o dia ou durante uma semana, né, o nome de Jesus. Jesus, eu creio que é o nome mais mencionado de todo mundo, e ele é digno disso, porque não há salvação em outro nome, somente no nome de Jesus Cristo. Maravilha isso, né? Então esse versículo me chama a atenção. Quando ele foi avisado pelo anjo do Senhor, ela dará à luz um filho, verso 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, se a pessoa ela não tem Jesus, ela está perdida, não é? Porque só ele é o Salvador, só ele é Senhor, só ele venceu todas as coisas. Então, às vezes, as pessoas, elas, na comemoração do Natal, irmãos, elas às vezes se esquecem, irmão do céu, dessa realidade, dessa verdade contida na mensagem. Elas se esquecem às vezes da mensagem, da verdade da mensagem, e elas se apegam mais às coisas tradicionais, que às vezes, algumas delas, Deus não quer nem que nós nos apeguemos a elas, mas essa verdade aqui nós temos que estar nos apegando a ela. Ele é o Salvador. Eu gosto de Natal, mas eu passei a gostar mais ainda
depois que eu conheci a palavra de Deus. Antes eu comemorava, eu gostava também. Talvez seja a época do ano que eu mais, assim, gosto, certo? Talvez. Mas quando eu conheci a palavra, eu passei a comemorar de uma forma muito mais íntima. Porque antes eu ficava, assim, apreciando, né, aquele filme de Jesus, mas de uma forma tradicional, distante dele. Depois que eu conheci a palavra, eu continuo vendo os filmes, mas de uma forma próxima dele, entende? Não distante, é diferente. Por isso que toda pessoa é orientada a conhecer Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador da humanidade. E quando fala aqui no versículo 22 e também versículo 23, nesses versículos, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías, no caso, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Foi o versículo que eu li lá do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu? Veio apenas um menino enviado por Deus? Não! Veio o próprio Deus em forma humana. É aqui que está a questão que a gente tem que entender. Emanuel, Deus está conosco. Hoje Deus está dentro de nós. Qual que é a maior bênção que alguém pode receber? É Deus dentro dele, não é? Jesus veio ao mundo, o menino ali, o Deus Filho, e a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para morar dentro dos homens. Hoje, todo cristão tem o Espírito Santo dentro dele. É por isso que o diabo jamais pode nos vencer, porque nós temos aquele que é maior do que o diabo, Satanás, o Espírito Santo de Deus, que veio enviado por Jesus Cristo. A questão é essa. Por isso que eu estou mencionando aqui o Espírito Santo, porque para que o Espírito Santo fosse enviado, antes disso Jesus veio. Por isso que fala Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Maravilha. Como nós temos que valorizar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24 e também o versículo 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus falou com José, José tomou Maria por sua mulher, não é? Então a intervenção de Deus, essa intervenção é importante, porque Deus ele sempre vai agir na história. Se Deus não agir, meus irmãos, nós com a nossa capacidade, nós não conseguimos. Observe bem o que o pastor falar aqui agora.
A revelação agora, que estamos dando aqui agora, essa revelação da palavra. Em toda a extensão bíblica, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus agindo em vários momentos da história para que o propósito dele não fracassasse, como ele continua agindo para que não fracasse. E não vai fracassar até o final. Tem coisas de Deus que não podem ser impedidas. Essa é a questão. Então vamos trabalhar aqui, e daqui a pouco a gente vai para uma das coisas. Tem muitas coisas que não foram impedidas, porque não puderam ser. Daqui a pouco eu vou falar uma delas. Então, José, como foi falado aqui, ele entendeu, recebeu Maria, não é? Com sua mulher ali. Verso 25: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, José só teve relação sexual com Maria depois que Jesus nasceu. Jesus, ele tinha irmãos? Ele teve irmãos? Teve. Mas quem que foi o primogênito? O primeiro? Foi ele. Porque Jesus tinha que ser gerado num ventre virgem, como foi falado aqui. Então, toda a história de Jesus, né, da sua geração, até o seu nascimento, até a sua morte depois, foi conduzida pelo Senhor. Nesse aspecto aí, o diabo tentou, mas não conseguiu. Então vamos lá. Aí no verso 1 do capítulo 2, se você puder acompanhar comigo: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos estudavam os astros, né? Eram astrólogos, né? Verso 2, do capítulo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Quando aqueles magos perguntavam, né, sobre Jesus, porque eles vieram para ver Jesus, né? Eles queriam adorá-lo. Herodes ficou sabendo sobre o nascimento do menino e ficou perturbado. O rei Herodes, não é? Governador da Judéia, um rei famoso, mas um rei medroso também. Por que ele ficou perturbado quando ele ficou sabendo sobre o nascimento de Jesus? Porque o verdadeiro rei estava para nascer, não é? No caso, já havia nascido, estava para nascer. E nessa ocasião aqui, eu creio que Jesus, ele já havia nascido, ou estava ali nos dias, né? Mas eu creio que ele já havia nascido, porque eles perguntaram no verso 2: onde está o recém-nascido? Então quer dizer, Jesus já havia nascido. A profecia, ele estava para nascer, e ele aqui já havia nascido, e o homem ficou perturbado. Eu vou perder o meu poder. Olha só como as pessoas são, né? O homem sem Deus, ele é um homem com medo. Ele pode até exercer poder. Quantos poderosos do mundo hoje estão governando com medo de morrer? Excessivo, estou falando. Um medo excessivo, né? Estão perturbados com Herodes.
Por quê? Porque são homens também sem Deus, sem o temor de Deus. Eu vejo na figura de Herodes aqui os governantes sem Deus, vivem perturbados, não é? Dormem mal, vivem mal, psicologicamente, espiritualmente nem se fala. Eles vivem afastados de Deus, né? E aí, olha só, verso, acompanhe se você puder comigo, 4. Então, Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, verso 5, da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, né? Essa profecia está em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, verso 6, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os, verso 8, a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Olha só, o que dá para a gente entender aqui? Herodes já estava com o pensamento de matar Jesus. Aí o que ele fez? Ele foi dissimular, chamou aqueles homens e disse a eles assim: vocês vão, quando vocês encontrá-lo, me falem, para que eu possa ir adorá-lo. Mas não era adorá-lo, era matá-lo. Olha só a história. Por isso que eu falei com vocês, Deus, Ele está agindo desde o começo do mundo. Herodes aqui tramou, e ele deve ter pensado assim em sua mente perversa: nessa eu pego o menino e mato ele, quando eles vierem me informar. Outra coisa, os magos não sabiam que Herodes queria matar o menino, não. Eita, meu Deus! Eles voltariam para informar Herodes. Vamos continuar lendo a história. Versículo agora de número 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, uma grande alegria, né? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Está vendo? Como é que é o nosso Deus? Interessante isso, né? Tem uma coisa aqui, às vezes as pessoas pensam assim: por que aqui na narrativa de Mateus fala que eram 3 magos, e na de São Lucas fala que eram 3 pastores, né? Às vezes há uma certa assim, dificuldade, e há realmente a vez. Lá, os pastores, quando eles chegaram, foram avisados ali pelo Senhor, né? Como diz lá,
Da mesma forma, se você for ver o Evangelho segundo São Lucas, né? Fala no versículo 9: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então eles foram avisados. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Verso 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, apressadamente acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aqui os pastores foram e viram o menino que havia nascido já, né, deitado na manjedoura. Lá na narrativa de Mateus, que é onde nós estamos, provavelmente já havia se passado alguns meses. Você vai entender aqui agora. Mateus capítulo 2, verso 11 diz assim, ó: entrando na casa, o menino já não estava mais na manjedoura. Os pastores encontraram o menino já recém-nascido na manjedoura. Os magos, quando eles foram ver o menino, ele já estava em uma casa. Provavelmente eles já haviam saído do local onde Jesus havia nascido, seus pais, e foram para uma casa. Então essa é a diferença. É importante esses dados, né? Para que as pessoas pensem, mas é um dado importante que eu estou dando aqui, ao meu ver, né? Então, voltando para Mateus 2, o que os magos, quando eles viram o menino, fizeram? Se prostraram e adoraram a Jesus. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Não é? Que oferta maravilhosa, né? Maravilha. Eles adoraram a Jesus. Pessoas que vieram de longe para ver a maior manifestação de Deus na terra, o menino Jesus. Só que Deus, vendo que os magos voltariam para avisar Herodes, maravilhoso isso aqui, né? O Senhor, por meio de um sonho, avisou os magos para que eles não voltassem à presença de Herodes. E eles regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? E o tempo foi passando, e Herodes foi ficando com raiva, foi ficando bravo. Aqueles homens não vieram me avisar. Eu estou conjecturando, né? Tem um negócio errado aí. É Deus. O problema de Herodes era com Deus, cara. Ele estava achando que ele estava mexendo só com homens, né? O ser humano é complicado. Ele sem Deus, ele não serve, né? É malhar em ferro frio, né? Bater em pedreira. Vamos continuar aqui, verso 13, para a gente não perder o rumo da caminhada. Capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Dispondo-se, verso 14, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Está lá em Oséias 11. Aí Deus apareceu de novo para José e sonho. Ó, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Olha Deus agindo na história. O homem planejando as suas artimanhas, seus planos perversos, e Deus de olho no homem. Não é? Enquanto ele estava planejando para matar Jesus, Jesus já estava no mundo, e Deus olhando ele, já avisando José, sai porque vai procurar o menino. E aí a Bíblia diz que José, ele tomou de noite o menino e a mãe do menino e partiu para o Egito. E lá ele ficou até Herodes morrer. Não é? E aí é interessante que no verso 15 fala, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Oséias 11:1, do Egito chamei meu filho. Essa profecia que tem a ver com Israel, quando Israel saiu da terra do Egito, tem a ver com Jesus também. Não é? Olha só, que maravilha. Olha como o diabo tentou fazer com que Jesus não vivesse. O diabo tentou fazer com que ele morresse. Mas aí não tem jeito, né? Enquanto o diabo está armando uma, Deus já está com um plano lá na frente para poder pegar o diabo. Deus já está com duas para cima dele. É isso aí, meu Deus. Enquanto ele está com uma para cima do servo de Deus, Deus já está com duas para cima dele. Verdade? Não é? Vamos continuar aqui, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Capítulo 31, verso 15, está essa profecia, né? Verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O homem fez um genocídio. Ele ficou tão apoderado pelo diabo que ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, como está aqui no versículo. Isso aqui é uma coisa gravíssima. Todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Ele fez de tudo para matar Jesus, com medo de Jesus. Mas como que a gente não, né? Como que uma pessoa vai matar Deus? É bravo, né? Difícil, né? Vamos dizer assim. Então, eu creio que esse versículo 18, quando fala aqui, ó, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento em Ramá, né? Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Raquel aqui representa todas as mães que choraram pelas mortes, não é? Todas as mães que choraram pelos seus filhos que morreram. É uma profecia aqui. Às vezes a Bíblia ela tem
essa questão de uma linguagem figurada. Raquel aqui representa todas as mães que choraram porque elas perderam seus filhos, que foram brutalmente assassinados. Assim também como tem a ver essa profecia, quando os filhos de Israel, os israelitas, foram para o cativeiro da Babilônia, muitas mães choraram do povo de Israel. E aqui foi uma coisa terrível. Eu fico imaginando quantas crianças devem ter morrido ali. Muitas crianças. Olha o que é o medo de um homem perder o poder. Então isso aconteceu, né? Vamos continuar na história. Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Último versículo da meditação, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Oh, glória a Deus! O que nós observamos aqui? Deus falando por meio de sonhos a José, aos magos. Então isso significa que nós que temos Jesus também, às vezes, nós sofremos algumas retaliações, não é? Ameaças às vezes. Mas quem é que pode destruir a vida de uma pessoa que tem Jesus Cristo? Conseguiram a destruição de Jesus? Herodes conseguiu matar Jesus? Conseguiu? Sim ou não? Herodes conseguiu matar Jesus? Por quê? Porque Jesus é maior do que Herodes. E a pessoa que tem Jesus, o mundo não vai conseguir dar cabo da vida dela, porque ela tem aquele que é maior do que o mundo, maior do que o diabo, maior do que Satanás, do que os nossos inimigos e aqueles que se levantam contra nós. Então isso é comemorar o Natal, comemorar o Salvador. Jesus Cristo também significa o nome Jesus. O Senhor salva. Deus é salvação. O Senhor salva. O Senhor salva. Então, o Natal para nós é o quê? Jesus Cristo no coração. Amém. É isso. Quanta alegria. Quando eu estava meditando, eu estava entre essas duas mensagens, Mateus e Lucas. E eu pensei assim, eu já tenho pregado nos últimos anos sobre Lucas, eu vou para Mateus, apesar de eu ter lido aqui um trecho de Lucas, mas isso é importante, irmãos. Jesus. Qual é a nossa vitória? Amada irmã Jacina, amada irmã Luciana, amada irmã Alice, Karina, irmã Dulce está lá, Qual é a nossa vitória? Jesus. Porque a Bíblia fala, eu gosto muito disso. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Mas tem que estar em Cristo. Jesus. Em Cristo. Então a pessoa tem que estar na igreja, mas não tem como estar na igreja se a pessoa não estiver em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para os irmãos entender a mensagem? Então vamos continuar com esse Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos com ele daqui para agora. Não tem parada não. Jesus não larga a pessoa de lado não. Sabe quem larga a pessoa de lado? É o diabo, que faz pacto,
que a pessoa, quando faz pacto com ele, depois que ele já detonou a vida dela, ele empurra ela para o abismo e abandona ela. Jesus não. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Amém. Aleluia! Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. É por isso que nós não podemos negar a Jesus. Não podemos assim decepcionar. Às vezes a gente decepciona ele. Cá para nós, vamos ser sinceros, mas a gente tem que se esforçar para não fazer isso, não é? Porque ele merece. Ele é o Senhor. Se não fosse Jesus, será que eu estaria aqui hoje? Irmão Gesino, irmão Luciano e os demais? A gente não sabe, né? Eu já passei tanta coisa nessa vida minha que eu acho que eu não estaria, não. Vou ser sincero para os amados irmãos. No meu caso, acho que eu não estaria, não. Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, eu vou dar a bênção aqui depois de falar. Faça assim com as mãos em forma de concha. Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos eu abençoo, presentes e ausentes, com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Deus Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, aí um Natal abençoado. Nós já estamos aí há poucos dias do Natal. Que nós comemoremos, ó Pai, o Natal como foi pregado aqui nesta noite, com Cristo vivo que está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E assim os abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave, doce consolação do Divino Espírito Santo, que nos anima e nos encoraja, e que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento, no